da paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de como foi o meu despertar, amém? Antes de começar o vídeo, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz porque chegamos a 3.000 inscritos para a glória de Deus, amém? E muitas pessoas me procuraram me pedindo mais vídeos, então antes eu gravava mais ou menos um vídeo por mês, por quê? Porque os meus vídeos são longos, entendeu? Os meus vídeos têm no mínimo 10 minutos, no máximo meia hora. Os meus vídeos, não tem como fazer vídeos mais curtos, porque eu preciso que você entenda o início, meio e fim de cada história. Os meus vídeos são experiências que eu vivi, mas não deixa de ser uma pregação, amém? Então não tem como ser curto. Então por isso que eu gravo poucos vídeos, mas como muitas pessoas têm me pedido mais vídeos, eu vou começar a gravar um vídeo por semana, amém? Investindo mais no meu canal. Antes, sinceramente, antes eu não estava ligando muito pro canal. Na verdade, quando Deus pediu para mim abrir um canal e contar o meu vídeo, eu não imaginava que um dia eu ia ser youtuber cristã mesmo, porque eu não imaginava que ia dar certo, porque eu mesma não acreditava em mim. Eu não acreditava naquilo que eu seria capaz futuramente, que é hoje, amém? Mas eu tô pegando gosto pela coisa, pra glória de Deus, eu estou gostando de gravar vídeos, e eu tô pegando amor mesmo pelo canal, eu peguei amor pelas almas, peguei amor pelos inscritos, e, cara, na boa, eu me sinto uma pastora dessas 3.000 almas, de vocês, entendeu? Então, eu não vou deixar vocês na mão. Eu quero sim sempre levar alimento espiritual, eu quero sim sempre levar aquilo que o Senhor tem me entregado, eu quero dividir com vocês, amém? E tamo aí, não vamos parar, amém? A gente ainda tem muito que crescer para a glória de Deus, eu tenho muito que aprender com vocês, eu tenho aprendido muito com vocês, e para a glória de Deus eu fiz muitas amizades, amém? Recebo muitas dicas e eu uso as dicas de que eu recebo. Inclusive, arrumei até o fundo, tô fazendo coisas diferentes, Deus tá me dando mais criatividade, amém? Eu tenho muitos temas para compartilhar com vocês, e pra glória de Deus eu sei que vocês vão gostar bastante e vai ajudar vocês a crescerem muito espiritualmente também, pra glória de Deus, amém? Mais uma coisa antes de começar o vídeo, se você gostou dos meus vídeos, se inscreva no meu canal, e se você gostou desse vídeo, dá um like, amém? Vamos lá. Como vocês sabem, eu já compartilhei a minha vida inteira com vocês nos outros vídeos. Cara, minha vida é um livro aberto, pra glória de Deus. Eu dei a minha cara a tapa, eu expus a minha vida pra glória de Deus, amém? Porque Deus me levantou pra salvar muitas almas que estão de onde Deus me tirou, de um lamaçal, amém? Muito horrível. E hoje Deus me transformou, Deus me deu uma nova vida, então eu estou aqui como um sinal de Deus, eu estou aqui como uma tocha nas mãos de Deus, eu estou aqui como uma esperança para mostrar para vocês que existe salvação, existe libertação, existe esperança, existe um Deus que é vivo, amém? E eu sou uma carta viva. Amém? Mas para a glória de Deus, através da minha vida, Deus está erguendo muitas cartas vivas, está erguendo muitas tochas, está erguendo muitos irmãos, amém? Está erguendo pessoas como eu, amém? Pessoas preciosas, como eu sei que sou na mão de Deus, amém? Bom, nosso Deus não é um Deus egoísta. Tudo que Ele fez na minha vida e tudo que Ele está fazendo na minha vida, Ele quer que eu conte, Ele quer que eu compartilhe. Para mostrar para vocês que Ele é Deus e que Ele faz hoje, nessa geração, nesse tempo. Se Deus quer que eu grave vídeos, é porque Ele quer que você creia para que Ele possa fazer na sua vida também. Amém? Realmente o vídeo. Agora eu começo, tá bom? Bom, aceitei Jesus em agosto de 2012, já compartilhei com vocês. E a primeira experiência que eu tive quando eu aceitei Jesus foi que, quando eu entrei no culto, um coral de crianças começou a cantar e, de repente, junto com o coral de crianças, eu escutei um coral de anjos. E eu fiquei impactada, eu comecei a chorar e tremer muito, porque eu estava impactada com a atmosfera de glória, com a presença de Deus. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que estava acontecendo algo diferente.
porque parecia que a igreja estava saindo da terra e subindo para o céu. Eu não conhecia a palavra, eu não sabia de nada. Eu estava ali na ignorância, sem conhecimento, porém eu tive a experiência. Eu sei o que eu senti naquele momento, a minha alma, o meu corpo, a minha mente sabe o que sentiu naquele momento. Amém? E eu aceitei Jesus, chorando, desesperada, me rastejando em prantos, totalmente rendida. Amém? Não tive dúvidas. E foi quando eu recebi a primeira profecia. A primeira profecia da minha vida foi na primeira noite que eu aceitei Jesus. Deus já não perdeu tempo. Eu estava noiva de um rapaz e eu ia me casar com ele. Já estava 2 anos que nós estávamos juntos. E Deus levantou o profeta para me dizer: menina, Deus manda te dizer que ele vai tirar uma pessoa que você ama muito da sua vida, mas é pro teu bem e vai te trazer algo melhor. Bom, e aconteceu. Foi rápido. Foi rápido, tipo, no dia que eu recebi a profecia de que Deus ia me separar do meu noivo, porque ele ia me trazer algo melhor, alguém melhor, foi na primeira semana. Passaram-se alguns dias, o meu ex-noivo me ligou, terminando tudo, sofri, chorei, mas acabou, já era. E faz 4 anos que eu estou sozinha, solteira, esperando em Deus o meu escolhido. Amém? Nos 2 primeiros meses que eu aceitei Jesus, eu frequentei a igreja direitinho, tudo certinho, bonitinho. Amém? Até que eu ganhei a minha primeira Bíblia, da mulher que me ganhou para Jesus, a Jane. E cara, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre tive o hábito de ler, então para mim leitura não era algo difícil, porque desde quando eu era do mundo eu já tinha o hábito de ler, graças a Deus. E eu sempre fui muito curiosa. Então quando eu ganhei a Bíblia da minha amiga, cara, eu tava com sede já, porque fazia 2 meses que eu tinha aceitado Jesus, então tava sendo tudo novo. Eu ainda não tive meu encontro com Deus nesse tempo, eu ainda não tava ligada do que tava acontecendo, mas eu tava gostando porque eu tava sentindo paz, eu tava me sentindo bem, tava me fazendo bem ir pra igreja. Eu ainda não tinha noção do que tava acontecendo, mas eu tava indo porque eu estava me sentindo bem. Então quando eu ganhei a Bíblia, eu fiquei muito curiosa e eu peguei a Bíblia e pensei: cara, agora eu descubro esse segredo da vida. Foi esse meu pensamento, gente. Quando eu peguei a Bíblia, na hora eu senti uma sede, uma curiosidade. Eu falei: agora eu descubro se essas paradas que todo mundo fala é real. Agora eu quero ver, agora eu vou ler. Eu vou ler com os meus próprios olhos, eu quero saber. Cansei de ficar ouvindo do que os outros falam. Eu vou ler com os meus próprios olhos. Muito curiosa, cara. Sempre fui muito curiosa. Cara, comecei a ler desde Gênesis. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei impactada porque eu comecei a conhecer um Deus que eu não imaginava. Eu comecei a ver Deus, um Deus que falava, um Deus que andava na terra, um Deus que matava, um Deus que fazia guerras, um Deus que era vivo. O que mais me impactou na Bíblia foi saber que Deus era o Senhor dos exércitos. Isso me impactou, porque eu não imaginava que Deus era um Deus de guerra, era um Deus que entrava em batalhas. Isso, por ser católica minha vida inteira e mesmo assim não ter conhecimento nenhum da palavra, cara, isso me impactou demais. Eu falei: que Deus é esse? Como assim? O Deus criador, ele é tudo isso? Cara, eu realmente não conhecia. Entendeu? Então foi me despertando cada vez mais e eu fui lendo a Bíblia, e fui lendo a história de Moisés, a história de Noé, e cara, eu fui ficando cada vez mais curiosa, eu não conseguia parar, todo dia eu tava lendo, e foi maravilhoso. Até que teve um dia que eu sou muito curiosa, que eu falei assim: vai demorar muito pra chegar em Apocalipse. Falei assim: eu quero saber essa parada de final de mundo, eu quero saber essa parada de fim de mundo. Até que eu lendo a Bíblia, eu decidi ir pro final da Bíblia. Eu ainda não tinha chegado nem na metade, só que a minha curiosidade de saber sobre Apocalipse, de saber sobre os fins dos tempos, foi tão grande que eu falei: eu vou pular pro Apocalipse, eu vou ver como que é essa parada aí, eu vou ver se isso é real, eu vou ver que vai acontecer, tô curiosa, quero saber. Eu já tava mergulhada na palavra, eu já tava com uma sede muito grande. E fui. De repente abri Apocalipse lá e saiu na parte da lua de sangue. Cara, nos 2 primeiros meses que eu frequentava a igreja, eu ainda bebia, eu ainda fumava, eu ainda fazia
tudo que eu fazia. Eu tava indo na igreja porque tava me fazendo bem, mas eu ainda tava naquela parada, tipo, balada, igreja, mundo, igreja, amém? Eu ainda não tinha sido liberta de nada, eu ainda só tava com muita sede de conhecer. E tava indo porque tava sendo muito da hora, amém? E cara, de repente eu tava lendo o livro de Apocalipse à noite, e li lá sobre a lua de sangue, pá. Fui pra fora da minha casa, na área, acendi um cigarro, comecei a fumar. De repente eu olho pra cima. Quando eu olho pra cima, eu vejo aquela lua de sangue vermelha bem na minha cara. Mano, na hora, sabe aquele episódio do Chaves que ele faz? Meu, eu murchei. Meu, pensa num medo, eu gelei. Eu peguei o cigarro, eu não consegui nem fumar mais, eu joguei fora. Eu peguei a Bíblia, eu voltei pra minha casa em choque. Nesse dia tava minha família inteira reunida na minha casa. De repente meu tio falou, o que foi, Dani, que você tá branca? Eu falei, tio. Ele falou, o que foi? Eu falei, a lua tá vermelha. Ele falou, aham, você não viu? Tá passando na TV. Eu falei, não, você não tem noção, tio, isso tá escrito na Bíblia. Isso tá escrito na Bíblia. Isso é Apocalipse. A gente já tá vivendo Apocalipse. A lua tá vermelha, cara. A Bíblia é real. A Bíblia é real. E o meu tio falou, ah, Dani, calma. E meu tio é católico, ele ainda tava, tipo, do mesmo jeito que eu, não conhecia a palavra, então me acharam louca. Aí a minha família inteira se reuniu e falou, ah, Dani, calma aí, Dani, você tá ficando louca, calma aí, Dani. Aí meus primos já começaram a falar, falei? É só ler a Bíblia que fica louco. Todo mundo fala que quem lê a Bíblia inteira fica louco. Aí todo mundo começou a me chamar de louca. E eu falei, louca? Como louca? Olha a prova, olha pro céu, a lua vermelha, tá escrito. Cumpriu, quem é a louca aqui? Loucos são vocês. Aí já começou. Todo mundo riu da minha cara e eu lá. Tá bom, vocês não querem acreditar, problema de vocês. Fiquei no meu cantinho em choque, tipo, meu Deus, não consegui nem dormir direito. Porque eu falei, meu Deus, a Bíblia é real, que medo, ai. Fiquei em choque, amém? Indo pra igreja, continuei lendo a Bíblia, estava sedenta. E foi quando eu tive meu primeiro sonho com Jesus. Cara, eu sonhei que eu tava dentro de uma casa, foi o meu primeiro sonho. E eu tava sozinha dentro dessa casa e de repente começou a chover muito, aquela tempestade. E de repente a casa, eu saí correndo e fechei todas as janelas, porque a chuva era muito grande. Fechei todas as janelas, pá, e de repente a casa começou a tremer. E de repente a casa parou e ficou aquele silêncio. Aí eu corri pra janela e abri a janela e eu vi nuvens, vi muitas nuvens. E de repente eu vi um anjo e olhei pro lado, eu vi outro anjo e vi outro anjo e outro anjo e outro anjo. E quando eu me dei conta, era um mar de anjos. Era uma imensidão de anjos, era um exército de anjos, não tinha fim. E eu em choque olhando aquele exército de anjos, de repente eu olho um pouco pro lado e eu vi no centro do exército de anjos, os anjos estavam virados todo pra frente, olhando pra frente. E no centro do exército de anjos tinha 2 tronos. Um trono à esquerda era um trono maior, Deus Pai, eu só vi os pés na forma de luz. E no trono menor, à direita, era Jesus. Eu vi Jesus sentado no trono, ele tinha o tamanho de um ser humano, ele era menor que os anjos eram maior que Jesus. Jesus estava com uma coroa na cabeça, com um cetro na mão, e ele estava majestoso, poderoso, lindo, olhando para frente. E de repente, eu olhando impactada para Jesus e para Deus Pai e para os anjos, e eles não me olharam, eles não tinham me notado, e eu me senti nada ali no meio. Eu falei, meu Deus, eu oro, eu tô buscando a Deus e agora eles estão aqui na minha frente e eles nem me notaram. E eu me senti desprezada, me senti diminuída, me senti inotável. E de repente, quando eu olhei de novo para Jesus, Jesus virou. Ele me olhou e sorriu. Ele me mostrou, tipo, eu estou te vendo. E foi quando eu acordei. Cara, eu acordei já, tipo, mãe, vô. Era vô, porque minha avó já tinha falecido. Era meu vô, minha tia, tinha um monte de gente em casa. E eu comecei a falar, mãe, sonhei com Jesus. Jesus sorriu pra mim, eu vi anjos, isso e aquilo. Fiquei impactada, muito impactada, super feliz.
E no sonho eu tava em forma de uma criança. Contar pra vocês isso. Eu não tava em forma, na idade que eu tinha. Eu tava na forma de uma criança de 6 aninhos. Eu subi pro céu na forma de uma criança. Amém? E de repente fui, me arrumei. Na mesma semana fui pra igreja, contei esse sonho pra uma amiga e ela me falou: Dani, conta esse testemunho na igreja, que sonho lindo, você sonha com Jesus, você precisa contar. E eu fui toda ingênua, toda inocente, toda pura, feliz. Diante dessa experiência, eu tava pura assim. E cheguei no pastor e falei: pastor, eu tive um sonho, posso contar pra igreja? E ele falou: pode. E foi quando eu peguei o microfone e contei: eu vi Jesus, isso e aquilo no sonho, papapá. O pastor, ele não gostou do meu sonho, porque eu ainda bebia, eu ainda fumava, eu ainda tava naquela vida. E ele não me achou digna desse sonho. E sei lá, cara, o que passou na cabeça dele, eu só sei que ele me tratou muito mal. Ele pegou o microfone e ele me humilhou na frente da igreja inteira. Ele falou: irmãos, imaginem um sol. Quem vê sol, o que acontece? Se você olhar para um sol, você fica cego. Agora imagina quem vê Deus. Quem vê Deus morre. Quando ele disse isso na hora, eu entendi que foi uma mega direta. Ele estava querendo dizer que eu estava mentindo. Eu, como não sou boba, não sou burra, eu pego tudo na hora, pego tudo no ar. Na hora eu me levantei e falei: vou embora. Esse cara me humilhou, tá me chamando de mentirosa na frente da igreja inteira. Você acha que eu vou ficar aguentando isso? Entendeu? Eu levantei e fui embora. Cheguei na minha casa chorando, me sentindo humilhadíssima, porque a igreja era o único lugar que eu tava me sentindo bem, que eu tava sentindo vontade de vir, porque eu tava depressiva, eu tava muito triste, entendeu? Eu tava num ponto da minha vida que eu não tinha mais vontade de viver, entendeu? Todas as noites antes de dormir, as minhas orações eram pra Deus me levar, entendeu? Porque nesses 2 primeiros meses que eu aceitei Jesus, eu perdi tudo. Eu perdi tudo, eu perdi meu noivo, eu perdi emprego, eu perdi tudo. Eu não tinha um centavo no bolso. Eu tinha uma reputação manchada. Como que eu ia recomeçar do zero? Entendeu? E foi quando eu, frustrada, cheguei na minha casa chorando e de repente, ó, o diabo sujo já veio na brechinha. Pegou um cara, um amigo meu, me ligou e falou: e aí, Dani? Tá tudo bem? Eu falei: tá. Tava chorando ainda. Ele falou: vamos pra uma festa? Vamos pra uma chácara comigo lá em outra cidade, lá em Paraibuna. E vai ter uma festa, uma rave, vai ser muito legal, vamos beber, vamos se divertir. E eu falei pra ele: tá, vamos, demorou, porque eu tava com muita raiva, eu tava muito frustrada. Eu falei: eu vou pra essa festa, eu vou encher a cara, porque eu tô cansada de hipocrisia de igreja. Eu falo a verdade, ninguém acredita, então eu vou encher a cara. Cachorro latindo, moto passando, eu não desisto. Então foi quando eu fui pra essa festa frustrada. Chegando nessa festa, eu enchi a cara, bebi muito. E foi quando um cara tentou ficar comigo e eu já tava morta por dentro, porque eu já tava num ponto da minha vida que só a igreja tava me trazendo algum refrigério. E sair da igreja pra mim foi declarar meu óbito. E cara, nessa festa um cara tentou transar comigo e eu tava morta, não sentia mais prazer, sabe? Então a bebida já não me satisfazia mais, então eu não tinha mais vontade de viver. E foi quando nessa festa eu bebi tanto que eu comecei a passar mal. E de repente eu falei pro meu amigo, quando eu acordei, passando mal, falei pra ele: quero ir embora, tô passando mal, quero ir embora. Ele falou: Dani, não dá, papapá. Aí ele foi, me deu um dinheiro, vim embora de ônibus pra Guararema. E no ônibus eu tive uma experiência com Deus. De repente, eu voltando pra minha cidade, passando mal, achando que ia morrer, comecei a lembrar da humilhação que eu tinha passado na noite anterior, dentro da igreja. Falei: cara, sabe que ponto que minha vida chegou? E de repente o céu tava nublado, eu olhei pro céu e eu tive uma experiência muito linda. Por trás da nuvem tinha o sol. E de repente eu vi o sol crescendo. O sol cresceu, 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 cresceu muito. E de repente o sol voltou para o seu tamanho original. E eu olhando aquilo, tipo em choque. Eu olhei para as pessoas dentro do ônibus para ver se alguém tinha visto o que eu tinha acabado de ver. O sol crescendo, ficando gigante diante dos meus olhos e voltando ao seu tamanho normal. E eu vi que ninguém tinha visto. E eu fui e falei: meu, será que eu tô vendo coisa?
E foi quando eu escutei a voz do Espírito Santo pela primeira vez na minha vida dentro do ônibus. Ele me disse: eu sou o Deus do impossível. E naquele momento ele me mostrou: filha, eu sou o Deus do impossível. Se eu quiser que você me veja, você verá. Se eu quiser que você olhe para o sol e esse sol ainda cresce diante dos teus olhos, o seu sol não te queima, isso vai acontecer porque eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero com quem eu quero. Então ele me mostrou que ele estava comigo. Ele me mostrou que ele não estava na boca daquele pastor quando me humilhou. Ele me mostrou: eu sou o teu Deus, eu apareci para você no sonho e eu faço o que eu quero. Aquele pastor falou que quem olha para o sol fica cego, então eu faço o sol crescer na tua frente, só para me mostrar que eu sou o Deus, só para te mostrar que eu sou o Deus do impossível. Amém? Então, ter essa experiência com Deus, de ver o sol crescendo, escutar a voz dele pela primeira vez, me fortaleceu, porque eu já estava desistindo da vida. Mesmo assim, eu me afastei da igreja, não quis mais saber da igreja, não quis mais saber de nada. Porém, continuei lendo a Bíblia e orando dentro da minha casa. Amém? A minha sede pela Bíblia não tinha passado. Só que, infelizmente, como eu sustentava a minha família, eu sustentei a minha família durante 4 anos com dinheiro de prostituição, com dinheiro de riquezas que eu consegui de maneira errada. Minha família ficou um pouco acostumada com isso. E quando chegou num ponto que eu não tinha mais nada, minha família começou a me pressionar: Dani, tem conta, Dani, tem isso, Dani, tem aquilo. E eu falei pra minha família: eu não tenho mais dinheiro, eu não me prostituo mais. Acabou a grana, acabou, já era. E foi quando a minha família, que ainda estava nas mãos de Satanás, hoje minha família, graças a Deus, foi transformada. Só que no tempo, a minha família foi muito usada pelo inimigo. E então, eu não aguentei a pressão da minha mãe. Dani, cadê conta? Dani, tem que pagar essa conta. Dani, tem que pagar isso. Dani, tem que pagar aquilo. Eu falei: cara, eu não tenho mais dinheiro e eu não vou mais me prostituir. Acabou! E minha mãe fez um inferno na minha vida. Não era ela, era o inimigo usando ela naquele tempo. Eu não aguentei sair de casa, fui pra rua. Fui pra rua. Sem um centavo no bolso, derrotada. Derrotada. Então, de repente, conheci uma mulher, uma macumbeira. E essa mulher me encontrou na rua e me convidou para morar com ela na casa dela. Passar um tempo até que minha vida melhorasse. E eu morei com essa macumbeira durante 7 meses. Durante esses 7 meses, eu continuei lendo a Bíblia na casa dessa macumbeira. Mas, para a glória de Deus, eu tive um teto para ficar. Passei fome, sabe? Passei frio. Passei por muita humilhação. Não com essa mulher, mas humilhações assim diante da vida. E, cara, cheguei no fundo do poço, eu perdi tudo, eu fali. Eu tinha uma vida boa durante os últimos 4 anos e de repente eu não tinha mais nada. Depois que eu aceitei Jesus, eu perdi tudo. Entendeu? E Deus permitiu, porque tudo que eu tive foi o diabo que me deu. Amém? Tudo que o diabo dá, ele tira. Porque o diabo é sujo. Aí o que aconteceu? Nesses 7 meses eu tive muitas experiências. Eu comecei a frequentar o centro de macumba junto com essa mulher. Não me consagrei, não me envolvi, eu ia para visitar, mesmo assim eu tive muitas experiências, só que eu vou compartilhar com vocês as experiências que eu tive dentro do centro de Umbanda em outro vídeo, amém? E voltando ao foco do meu despertar, continuei lendo a Bíblia, continuei orando, e foi quando teve um dia que essa minha amiga, ela foi e falou assim pra mim, essa macumbeira, ela falou: Dani, era uma noite quente, se eu não me engano, acho que foi em dezembro. Ela falou assim pra mim: Dani, vamos beber uma cerveja? Eu falei pra ela: vamos, demorou. Eu tava indo pra balada, eu tava bebendo mais ainda. Tinha voltado a me drogar, saía com vários homens, mas não sentia prazer nenhum. Eu tava morta, cara. Eu tava morta. Por dentro eu tava morta. O que tava me sustentando ali era a leitura da palavra diária e eram orações que eu fazia dentro do banheiro trancado. Mesmo sabendo que Deus, eu não tinha certeza se Deus existia ou não, eu orava. Porque a oração me fazia bem, eu sentia paz, eu sentia um alívio. Entendeu? Então eu peguei o hábito de orar, peguei o hábito de ler a palavra porque me trazia um escape, um refrigério, mas eu ainda não tinha noção de onde eu estava me metendo, eu não tinha noção de que eu estava me prostrando diante do Deus vivo, eu não tinha noção de que eu estava conhecendo a verdade, eu não tinha noção do que estava me esperando, eu não tinha noção. Eu estava caminhando,
e não tinha noção do que estava para acontecer. Então foi quando essa minha amiga falou, Dani, vamos beber uma cerveja, pá? Eu falei pra ela, vamos. Era noite, estava um céu mega estrelado, uma noite quente, maravilhosa. Amo noites de verão. Amo noite estrelada, gente. Amo verão, amo noite de verão. Maravilhoso, né? E foi quando eu saí com essa macumbeira e nós fomos comprar uma cerveja no mercado e de repente eu olhei pro céu. E, cara, antes de chegar no mercado eu olhei pro céu e de repente eu tive uma visão com os olhos abertos. Não foi tipo algo com os olhos fechados, mente. Não, foi com os olhos abertos. Eu vi todas as estrelas caindo. As estrelas estavam descendo. Descendo, descendo, descendo. E eu parei em choque, tipo, meu Deus, é o fim do mundo. E minha amiga falou, Dani, o que tá acontecendo? Eu falei pra ela, meu, as estrelas estão caindo. E ela falou, Dani, para, você tá me deixando com medo. Aí eu fui, esfreguei os meus olhos, olhei de novo, as estrelas continuavam a cair. Eu peguei na mão dela, eu falei, meu. Ela foi e falou, Dani, calma. Aí eu fui, esfreguei os meus olhos, eu olhei de novo, tava tudo normal. Ela falou, Dani, você tá bem? Eu falei pra ela, meu, as estrelas estavam caindo. Ela falou, Dani, calma, você tá com a cabeça muito cheia, vamos tomar uma cervejinha, vamos arejar, tá bom? Eu falei pra ela, tá bom. Só que não foi coisa da minha cabeça, eu realmente vi. E foi muito real. Tentei esquecer, tentei, mas não esqueci. E fui, tomei uma cervejinha, nem consegui beber direito, mas bebi, né? E beleza. Aí eu comecei a ter sonhos, cara. Comecei a ter vários sonhos, vários sonhos. Vinha anjo falar comigo, isso eu vou compartilhar com vocês em outro vídeo. Vinha pessoas falar comigo em sonho, me dando sinais, direções. Deus manda te dizer isso. Eu falei, o que tá acontecendo? Começou, cara, de repente minha vida virou um reboliço e começou meus sonhos, comecei a sonhar com várias coisas. E de repente eu sonhei com uma igreja. E era uma igreja que tinha em Guararema, era uma igreja que eu conhecia. Que eu nunca tinha entrado, mas eu tinha passado em frente. Eu falei, meu, por que eu tô sonhando com essa igreja, pá? Eu falei assim, ah, tá bom, eu vou pra essa igreja aí. E de repente, foi em janeiro, em janeiro de 2013 eu fui conhecer essa igreja. E era a igreja IBC, Igreja Bíblica Cristã. E cara, essa igreja foi muito top, foi muito maravilhosa. A palavra começou a me libertar, começou a me fazer entender que onde eu tava não era certo e que eu ia acabar indo pro inferno da maneira que eu tava. E foi me despertando, pá. Mesmo assim eu me desviei, aí chegou em fevereiro de 2013, eu fui pro carnaval, foi o meu último carnaval que eu compartilhei com vocês, tem um vídeo sobre isso. E foi isso, cara. Tive uma experiência com Jesus no carnaval também, que Jesus apareceu pra mim no céu, em forma de nuvem. Aí chegou em março de 2013, eu voltei pra igreja IBC e fiquei firme. Depois disso, nunca mais saí. E lá, de repente, a pastora foi e falou assim, vícios. Alguém tem vícios aqui? Se você tem vícios e quer ser liberto, vem aqui na frente. E cara, eu reconheci que eu tava bebendo muito porque eu não conseguia parar de beber. Quando falaram pra mim, você consegue parar de beber? Eu falei, eu consigo, porque eu não falava que eu era viciada. E fui tentar parar de beber e não consegui. E aí eu reconheci que eu estava viciada. Cheguei nessa pastora e falei pra ela, pastora, eu tenho vício e eu quero parar e eu não consigo. Ela falou, o que você usa? Eu falei pra ela, eu uso drogas, eu cheiro, eu bebo, eu fumo cigarro, faço tudo. O que tiver na frente eu uso. Mas ela falou, qual é o seu vício? Eu falei, o meu vício mesmo é a bebida. Aí ela falou assim, você crê que o Senhor Jesus pode te libertar? Eu falei pra ela, eu creio. E ela foi e começou a orar, e várias pessoas se uniram, e várias pessoas fizeram um círculo de oração por mim, fizeram um relógio de oração, várias pessoas entraram na guerra pela minha libertação, e foram dias. Várias pessoas começaram a orar por mim. E, cara, as pessoas orando, eu bebendo. E passaram-se algumas semanas. Em março, eu fui para uma choperia, uma pizzaria com essa minha amiga macumbeira e mais algumas pessoas. De repente, eu pedi uísque, pedi cerveja, uísque vagabundo mesmo. E, de repente, me veio uma ânsia tão grande do estômago que subiu assim, cara. Uma ânsia que parecia que aquele copo de uísque parecia que era um copo de merda. Eu nunca senti tanto nojo na minha vida. E de repente eu fui beber a cerveja, eu não consegui beber, eu tava com nojo. Senti nojo da cerveja, senti nojo do uísque, parecia esgoto. E eu fui, minha amiga falou, Dani, tá tudo bem? Eu falei pra ela, essa minha amiga viu tudo, cara. Essa minha amiga que é macumbeira, ela viu tudo isso. Sabe, em nome de Jesus ela vai ser liberta, em nome de Jesus ela vai ser salva e vai ser grande o testemunho dela. Amém?
E ela viu tudo isso que eu vivi, sabe? Ela é testemunha. E, cara, ela falou, o que foi, Dani? Eu falei pra ela, meu, eu tô bebendo e não quero mais beber e tô com nojo, não quero mais. E eu peguei a cerveja e joguei, sabe, no chão. De Deus, faz 4 anos, 3 anos, vai fazer 4 anos que eu fui liberta da bebida. Dentro da pizzaria eu fui liberta, senti nojo e hoje nunca mais bebo, eu tenho nojo. Hoje eu tenho nojo de bebida, não chego nem perto. Me dá ânsia. Amém? Pra glória de Deus. Jesus é poderoso e libertador. Aleluia! Tá chegando no finalzinho. Vou compartilhar com vocês finalmente como eu despertei. Depois de tudo isso, eu tive que passar por tudo isso pra me despertar e me tocar. Tipo, hello, Deus existe. Pra chegar, tá chegando no fim. Comecei na igreja BC e de repente o que usava essa macumbeira viu que perdeu e começou a se manifestar nela e começou a me afrontar e já não estava dando mais certo morar na mesma casa com a macumbeira porque eu tinha decidido viver com Cristo, então não estava dando mais certo e nós começamos a brigar muito. E foi quando eu não tinha para onde ir, me tranquei dentro do banheiro e eu comecei a orar. Eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, me ajuda. Se o Senhor existe mesmo, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso de um lugar para me ficar. Eu preciso de um emprego. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Se o Senhor existe, por favor, me ajuda. Eu sei que eu não sou digna. Segura na ponta do meu dedinho, Deus, mas não me solta. E comecei a orar. Orava todos os dias dentro do banheiro. Chorava, me derramava, me quebrantava. Eu não tinha certeza de que ele existia, mas eu fui na fé. Amém? E passaram-se algumas semanas. De repente, uma amiga chegou em mim e eu tava com ela na rua. Ela viu meu avô passar e ela disse, Dani, não é teu avô? Eu falei, aham. Ela falou, então, ele não mora sozinho? Por que você não procura ele pra morar com ele? Aí eu olhei pra cara dela, verdade. Corri atrás do meu avô e falei, vô, você mora sozinho? Tem um quarto pra mim ficar com você? Meu avô, que é o pai do meu pai, então foi quando ele falou, tem sim, Dani, tem um quartinho lá que era do seu pai. Tá vago, não tem ninguém. E eu fui, olha a ironia, gente, o quartinho que era do meu pai. Não tinha ninguém. E eu fiquei morando com o meu avô durante 3 meses, nesse quartinho que era do meu pai. Olha que lindo. E foi quando, em poucos dias que eu tinha orado para Deus, pedindo para Ele um lugar para me ficar e um emprego, em poucos dias eu fui atendida. Deus me deu um quartinho, mesmo que foi temporário, mas era meu, era minha herança, porque era o quarto do meu pai. Eu não estava como filha de cego, eu não estava na dependência eu não estava como uma órfã. Eu estava na casa do meu avô, eu estava usando o quarto do meu pai. Ou seja, ali era meu por direito, era minha herança, entendeu? Eu estava no meu lar e Deus proveu e depois de um tempo eu consegui um emprego, em poucos dias. Ou seja, Deus realizou em poucos dias o que para mim era impossível naquele momento. Então foi quando eu caí de joelhos e reconheci que Deus existia. Esse foi o me despertar. Cara, eu caí de joelhos e Deus existe. Foi o meu despertar, Deus levou mais ou menos uns 7, 8 meses. Depois que eu aceitei Jesus para me mostrar que Ele existia, que Ele era um Deus vivo, que Ele é real. Amém? E depois disso, eu entrei no meu primeiro amor. Depois disso, eu ainda tive o meu encontro com Deus. Amém? E eu vou compartilhar isso com vocês em outros vídeos. Amém? Que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. A paz, que Deus os abençoe.